Bora, bora, bora. Eu tô muito bolado porque eu achei que o Barcelona ia passar. Eu também Eu achei, gosto cara. mais, eu gosto muito mais do Barcelona. O Barcelona é muito mais legal, ainda mais esse Barça Atlético de e Madrid Atlético. com essa torcida pau no cu, com Eles esse são meio, eles treinador. são meio pau no cu mesmo. Fiquei muito puto. E, Tá bom. e o jogo meio chato deles, né? Normalmente, né? Ah, velho, assim, eu gosto muito do que o Beckler, um comentário que ele fez sobre o Atlético de Madrid, que eles só jogam quando eles são extremamente apertados para jogar. Boto fé. Senão eles não vão jogar. Aham. E isso é muito chato, velho, porque é um time muito bom, tem muitos caras muito bons e eles são subaproveitados. Cara, tem uns caras muito foda, tipo o Julian Álvares, por exemplo. Ah, mano, o Julian Álvares, o Koke joga muito, o Marcos Llorente é um jogadoraço, joga em todas. Contrataram o Lukman agora, tem o Griezmann, que né, já está mais velho, mas ainda joga muita bola. No banco você tem o Baena, que é muito bom, o Nico Gonzalez, que é muito bom. Você tem o Almada no Uma banco, o Almada, Sokrates é. no banco. Né? Tem até o cara que era do Inter, esqueci o nome dele agora, porque ele mudou de nome quando ele foi lá para a Espanha, né? Ah, é? Do Internacional de Porto Alegre? É o Johnny Gonzalez. Ah, o Johnny Não, Gonzalez. não sei É se é Gonzalez? Gonzalez, mas é o Johnny. Johnny. Boto fé. Eu vou pegar o nome dele aqui, só para falar certinho. Ele entrou no jogo também. Tem polêmica também pra falar, né? Johnny Cardoso. Johnny Cardoso. Ele aqui ele era Johnny, lá ele é Cardoso. Boto fé. Mais ou menos isso. Boa, boa, boa. Teve a expulsão, que mais uma vez eu não concordo, entendeu? Igual Eu, a eu outra acho lá. que. Puto quando tem umas expulsão assim, velho. Eu também, tá? E aí, velho, a gente concorda por um ponto e concorda por outro. Eu tava esperando pra gente poder trocar essa ideia aqui, pra gente poder discordar aqui, porque como a gente tava discordando pelo WhatsApp, Eu falei, eu não vou render, não. não vou Deixa render, ele. eu falar assim, pô, deixa quieto. Eu até eu procurei um vídeo sobre a Aham, expulsão e vou te mostrar. Deixa eu ver tá. se eu consigo achar ele aqui, porque eu vi no celular, mas só ir aqui no minha biblioteca aqui, é jogo rápido, né? Tá. Porque o que que Isso eu falo o acontece? que eu acho, né? Você pode ir procurando aí que eu falo o que eu acho. Isso, pode ir falando aí. Eu acho que o Koundé estava muito perto para ele expulsar o Eric. Visto que o Koundé é um zagueiro, é um lateral, né, mais rápido que o Sorloth, ele ia chegar para disputar. Eu não sei se na arbitragem tem alguma colocação de avaliar os jogadores em si ou se é uma parada de lance frio. Né? Se for o lance frio, e esse argumento que eu estou levando em consideração não justifica. É isso. Mas eu acho que o Koundé chegaria na marcação do Sorloth. Cara, eu não tô conseguindo achar a porra do vídeo que eu vi. Engraçado, eu vi no celular e. Eu vi no celular. Eu acho que foi. É porque eu acho que foi um short. Ah, tá. Mas o short aqui não tá aparecendo também, não. Enfim, Tá mas o que eu ia te mostrar é o fazendo seguinte. todo inglesado agora. Não, mas eu falei zoando, pô. Eu tava falando. O que que eu ia te mostrar? Eu ia te mostrar que o Sorloth é o cara que toma a falta, né? É, Então, a primeira questão é o seguinte: foi falta. foi falta. Isso aí não tem discussão. Não tem Beleza. discussão. O Sorloth, ele tá na frente do Koundé. Tá na frente do Koundé. Pronto. Essa pra mim é a questão. Essa pra mim é a questão. Então, não é uma questão de. É igual o impedimento. Se tiver um fio de cabelo na frente, é impedido. A gente pode discutir se a regra Se a regra é legal ou é não. legal ou não. Eu acho, entendeu? Por exemplo, a gente estava discutindo aquele dia lá se expulsar o cara 2 cartão amarelo vale a pena pro jogo, pro espetáculo, Aham. né? Podia ter um cartão azul que expulsa o cara
durante 10 minutos e você pode colocar outro no lugar, entendeu? Tipo assim, esse tipo de maluquice que a gente tava discutindo aquele dia, Sim. né? Então, acho que assim, pelo que eu conheço da regra, mano, era o último homem. O último homem é vermelho, e aí não tem muito o que discutir, sabe? Eu acho que Sim. essa é a questão. Eu acho que o outro, lá, semana passada, é mais do que esse. É. Eu acho que esse aí ainda cabe Interessante, né? um pouco mais de discussão. Eu te falei um negócio interessante sobre o outro lance, que o Henry O Thierry Henry. falou, né? Thierry Henry. Ele falou a mesma coisa que eu, que a bola estava atrás do cara e que para ele dominar ele teria que virar o corpo e aí o zagueiro chegaria. A única coisa que eu não concordo com essa leitura é que o cara já tinha virado o corpo. Ele toma a falta depois de virar o corpo, entendeu? Essa é a única leitura diferente que eu faço do lance. Ele não toma a falta depois de virar o corpo, não. Ele tá virando o corpo, por isso que ele toma a falta. Mas ele já estava de lado já. Então, ele não estava virado, ele estava virando. Por isso que ele toma a falta, porque a falta é meio que sem querer, Sim. porque ele deu essa parada para trás, para poder virar o corpo. Sim. E é por isso que ele toma a falta. A grande questão é, se foi falta e o Cubarsi é o último homem, a expulsão, para mim, ela não tem discussão, sacou? Uhum. Essa aqui é a... Porque, tipo assim, eu acho que é assim que a arbitragem vai lidar com esse tipo de falta. Essa é a minha impressão. Sabe por quê? Porque eles usaram o mesmo critério nos dois jogos, dois árbitros diferentes. Sabe? Então eu acho que essa é a grande questão daquele movimento. Ele estava desligado de minha luzinha. Eu até abri o YouTube aqui, será que... Achei que eu estava meio escuro. Ah, é porque você tá com outro negócio? Deixa eu ver aqui pra você. No YouTube você tá um pouquinho escuro, sim. Mas pode ir falando do jogo. Depois dessa concordância e discordância que a gente teve aí com relação às coisas, pode falar do jogo. O que você achou do jogo e tal. E assim, né? A gente conversa de futebol desde sempre e aqui não é um lugar que a gente vai querer mudar a opinião um do outro, né? Não, então, nem fudendo. A gente discorda, a gente não vai ficar tentando mudar a opinião um do outro. E então, às vezes, a pessoa que está assistindo aí, se você quiser uma discussão mais acalorada. Você não aceita que não vai rolar aqui. Não vai rolar. A gente não vai fazer isso para poder ganhar clique ou ganhar like. A gente tem uma discussão aqui muito de boa, né? Como bons irmãos que trocam ideia sobre futebol. A gente só trouxe nossas ideias para cá, né? Às vezes eu tenho uma opinião diferente do André, às vezes eu tenho uma opinião que é diferente da minha, e é isso, a gente vai seguir assim. Agora, falando do jogo, as minhas anotações aqui foi que o Barça começou fritando o Atlético e o Atlético tentou sair ali no início e não conseguiu até tomar o gol. Ele tomou o gol. Muito rápido o gol, né? Rápido, foi 7 minutos, eu acho. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. O gol foi com 4 minutos. O gol com 4 minutos. Muito rápido, velho. Muito rápido. E até os 15, o Barcelona continuou ali pressionando em cima e o Atlético tentando sair, não conseguia sair. Depois disso, o Atlético conseguiu dar uma controlada e acho que muito pela alteração ali na configuração defensiva que eles passaram a marcar no 6-2-2. O Koke afundava junto com o Llorente entre zagueiro e lateral. Então ficavam os dois zagueiros bem espetados, abertos. Aí ficava Koke e Llorente um pouquinho mais fechado e os dois zagueiros ainda mais fechados ainda. E os pontas vinham para dentro para poder fechar, né? O filho do chefe e o Lukman, e deixava o Griezmann ainda um pouco mais à frente do que o Julián Álvares. Às vezes fazia um 6-3-1 ao invés desse 6-2-2. Então eles
passaram a marcar muito e aí conseguiam sair num contra-ataque porque o Griezmann é craque, né, velho? Joga demais. Ele conseguia pegar a bola de primeira, ele virava o jogo, ele arrumava uma falta, ele tirava a marcação com um giro. Então ele conseguia desarmar esse contra-ataque que estava muito espetado ali com o Lookman e com o Giuliano Simeone. E aí, aos 21, o Atlético teve a primeira chegada, que foi com a boa jogada do Lookman, que o Griezmann finalizou bem, a bola desviou, mas a arbitragem não viu. Era um lance de escanteio que não foi marcado, que pós-Copa isso vai ser revisado, né? Pois é. E logo depois desse lance, olha só que coisa, né? Um erro de arbitragem culmina no quê? No gol do adversário. Aos 23, o Ferran faz 2-0. Logo o Ferran, né? Que eu critiquei pra caralho aqui uns tempos atrás. Dois últimos jogos. 3 gols. Guardou. Muito bom. E aí foi isso até... né, o Barça fez 2-0. E aí logo depois o Barça quase fez o terceiro. Defesaça, mano. Do Firmino, que o Musso defendeu. Inclusive o Musso foi eleito melhor da partida pelo SofaScore. Eu não sei pela UEFA. Mas ele fez uma defesaça. Absurdo. Totalmente sem querer. Deu uma cabeçada nas travas da chuteira do Musso e sangrou muito o nariz, assim. Foi uma cena bem... Musso 9.2 no Sofa. Pegou muito, velho. Pegou demais. 7 defesas. Olha aí. 5 defesas dentro da área. O Barcelona chega muito, né, velho? Ele cria muito, né? E aí, pegou demais. O jogo ficou um pouco parado. E logo depois disso, aos 30, o Atlético Madrid fez um gol com o Lookman, com um cruzamento em arco, né, do Marcos Llorente. E acho que Mas o grande lance desse gol, para mim, foi antes da assistência, que foi o passe do Griezmann. Mais uma vez, ele destravando o ataque do Atlético Madrid, ele deu um passe lindo de direita, que não é a perna boa, para o Marcos Llorente sair na frente e conseguir fazer esse cruzamento em arco para o gol do Lookman, que fez uma excelente partida. E aí, velho, o primeiro tempo meio que acabou ali. O Barcelona tentou esfriar um pouco, o Atlético falou, se você não vir, eu não vou. E aí... Eu nunca vou. Eu já não vou. Aí você não vou. Aí que eu não vou mesmo. Ué. Você é louco. E aí, assim, pela minha cabeça aqui, não teve nenhuma oportunidade, assim, uma grande chance, assim, que eu me lembro. Mas foi isso. Aí entramos no segundo tempo, o Barcelona entrou muito forte de novo e o Atlético Madrid de novo muito recuado, com muito pouca alternativa para poder sair. E aos 12 minutos o Ferran faz o terceiro. Só que ele estava impedido e o gol foi anulado. E estava mesmo. Se esse não tivesse sido anulado, seria outra partida, porque o Atlético ia precisar jogar. Ele ia ser obrigado a jogar. Aí ele ia jogar. Cara, eu acho que o impedimento é impedimento que não precisava de VAR. Não. Né? Um impedimento claríssimo. Ele tava um corpo inteiro na frente. Como que o Bandeira não vê, velho? Foi muito impedido. Loucura, tava muito impedido. Muito impedido. E aí, depois desse lance, ficou esse lance aos 12, ficou mais ou menos ali até uns 22, 23 minutos, quando vieram as substituições, que aí, para mim, o jogo mudou completamente. O Baena entrou no lugar do Simeone, do Giuliano, e o Nico Gonzalez entrou no lugar do Lookman. Os pontas, né, que são quem corre muito para frente e para trás, cansaram e saíram. E, ao mesmo tempo, saiu o Fermín Lopes, entrou o Rashford. E aí, para mim, o erro do Hansi Flick, saiu o Ferran Torres e entrou o Lewandowski. Eu teria mantido o Ferran, porque ele estava bem na partida. Estava jogando bem, né?
conseguido outras oportunidades, além do gol feito, do gol anulado, ele que deu assistência para o gol do Lamine. Então ele fez um gol e deu uma assistência e saiu, né? E ele saiu meio puto, acho que com razão, né? Você jogando bem, sem ser substituído assim, você deve ficar puto mesmo. E o Dani Olmo não estava tão bem na partida assim para ele ser mantido. O Dani Olmo é aquele camaleão, não, aquele vagalume, né, bicho? Ele de vez em quando ele Impressionante. aparece, some. Não foi uma partida horrível, não, mas também não foi uma partida Bom jogador, boa. ele é um bom jogador, né? Mas o jogo passado dele, Atlético e Barcelona, foi muito bom, ele jogou demais. Jogou muita bola, né? É verdade. Mas aí o Atlético começou a dominar as ações, assim, com o Rashford e o Lewandowski baixaram muito a intensidade do time. O Barcelona passou a não conseguir finalizar as jogadas, né, chegar bem. O Atlético começou a dominar e aí, aos 76, né, que é aos 30, o Sorloth entrou no lugar do Griezmann. Aí o jogo acabou. Assim como no primeiro tempo acabou lá com o que eu falei, com o gol do Atlético de Madrid, né, aos 30 do segundo tempo. Olha aqui. O quê? Olha aqui, cara, você tá falando e é exatamente, olha, o que acontece aqui, ó. Na barrinha aqui, tá vendo? Você não tá vendo, né? Eu tô com o sofá aberto aqui na live. E aí, se você ver aqui, olha só, o lado direito verde aí, pra cima, é o Atlético de Madrid. É o Atlético de Madrid, não é? É isso mesmo. E aí, daí pra frente, só deu eles até o final do jogo, praticamente. Sim. E aí, aqui é quanto? 35, né? Aos 80. Uhum. Aos 35 tem a falta, o Eric Garcia expulso, aí acabou mesmo, né, o jogo. Mas não foi só isso, né? No finalzinho do jogo, o Ronald Araújo entrou para poder fazer uma pressão ofensiva ali de cabeça e ele teve a chance... A bola do jogo. A chance do empate, né? Do empate que eu digo na junção dos placares, né? Para ficar um 4-4. E ele não conseguiu fazer. Ficar um 3-3, né? Na verdade. Sim. E ele não conseguiu fazer, ele cabeceou para fora. E aí, depois desse lance aí, o jogo já tinha acabado. O Barcelona até tentou rodar uma bola ali, mas o juiz terminou o jogo e acabou a eliminatória. O Atlético de Madrid classificou. Passou. Como diz nosso querido Álvaro Borba, finalzinho, inho. Finalzinho, inho. O Ronald Araújo perdeu a chance. Perdeu. E ele estava bem posicionado, ele subiu bem, ele cabeceou errado mesmo. Nossa, sacanagem. Paciência, né? Paciência. Futebol, né, cara? Futebol. E aí, dos nomes do jogo, Lamine, Pedro e Ferran foram muito bem pelo Barcelona. Já esperado, né? Muita bola, E o Fermin foi mal. O Rashford e o Leva entraram muito abaixo. E é isso, assim, de observações dos jogadores do Barça e do Atlético de Madrid. O Musso foi muito bem, para mim, o melhor da partida. Cara, o Barça criou 7 grandes chances. É isso aí. 7. E ele defendeu 5. Ou seja, as grandes chances que o Barça fez o gol, ele defendeu as outras 5. Porque ele teve 5 defesas. Né? Muito, assim, pegou muito, né, velho? Não é à toa que ele tá sendo titular também. E inclusive, hoje, no pré-jogo, eu tava vendo ali a galera ainda pensando se ele ia voltar com o Oblak, que voltou de lesão já, né? Só que o Musso vem bem. Ele vem bem, né? E ele é bom com os pés. É verdade, isso é verdade. E aí, dos individuais aí do Atlético de Madrid, o Musso foi muito bem. O Griezmann, para mim, dos jogadores de linha, foi o melhor da partida do Atlético de Madrid. E o Lookman, muito bem, assim, conseguindo dar prosseguimento nos contra-ataques. Ele fez o gol também, né? Isso conta. E ele foi muito bem. Agora, o que mudou o segundo tempo foi que o Nico Gonzalez e o Baena entraram muito bem, mantendo ali a pressão com mais gás, e o Sorloth mudou o jogo porque
ele passou a reter a bola no ataque, o que o Álvares não estava conseguindo. O Sorloth é muito mais forte que o Julián Álvares, então a bola batia nele e caía. E ele conseguia dar prosseguimento às jogadas. E aí esse foi o diferencial aí, os diferenciais, né, para poder acabar com o segundo tempo. Very nice. E é isso. Bom demais. Bom demais, bom demais. Eu fui vendo de rabo de olho, porque eu tava vendo mesmo mas eu queria ver, às vezes, um lance perigoso ali e tal. Quando parava o jogo no Liverpool ali, eu dava uma bisoiada aqui e tal. É igual o Cruzeiro domingo. Mas não consegui ter a dimensão do que foi o jogo, não. Vi os lances aí mais capitais, né? De maneira ao vivo. Mas fico triste porque gosto do Barcelona, gosto do jeito que o Barcelona joga. Preferia que o Barcelona passasse, porque eu acho que ia ser semifinais mais legais. E acho que o Atlético de Madrid tem grandes chances de fazer uma final, viu? Depois de passar pelo Barcelona, eu acho que ele ganha bastante força. Eu acho que é perigoso. É perigoso. 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 O problema é que vai. Arsenal, né? Muito provavelmente. O problema é que vai pegar um Arsenal, mas é que negócio, um Arsenal que oscila. Um Arsenal que tem muita dificuldade. É capaz de perder para o Sport. E que tem muita. Eu acho que não, tá? Não, mas é capaz. É capaz. E tem muita dificuldade de jogar com defesas muito fechadas, né? Sim. Muita dificuldade. Desde a temporada passada, essa temporada menos. Eu acho que o Arsenal torce para ter Saka e Eze muito bem. Né? O Eze já voltou de lesão. Se o Saka voltar de lesão a tempo do jogo, aí eu acho que não tem pro Sporting, não. Agora, sem esses dois bem, sem o Odegaard bem também, fica bem difícil. Fica bem difícil. Vai ter que suar bastante para poder ganhar. Porque o Sport é um timezinho chato, tá? Não é um timezinho qualquer, não. Mas time eu acho chato. que eles já passaram pela pior parte, que é o jogo fora, né? O jogo em Portugal é muito forte pro Sport. É muito forte, exatamente. Concordo. De Barça é isso, então? É isso, fechou.